O programa a seguir é livre para todos os públicos. Meus queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na TV Zoom. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 15 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita, levando sempre o consolo e o esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. E o nosso convidado de hoje é o nosso querido Dr. José Henrique Rubim de Carvalho. Dr. José Henrique é médico e é presidente da AME, Associação Médico Espírita de Nova Friburgo. Orador espírita, divulgador de nossa doutrina e está sempre colaborando com o programa Atualidade Espírita. E hoje está nos trazendo um maravilhoso tema: doença como oportunidade. Dr. José Henrique, seja sempre bem-vindo aqui ao programa. Agradecemos sempre a sua presença na divulgação da doutrina espírita. Eu que agradeço, mais uma oportunidade de aqui estar, para que possamos desenvolver esse tema bem interessante sobre a doença como uma grande oportunidade que nós temos para as nossas reflexões. Então, agradeço mais uma vez a toda a equipe de poder estar nos dirigindo aos companheiros, aqueles que nos assistem, acerca de um tema palpitante e interessante. Dr. José Henrique, o presidente da Sociedade Canadense de Geriatria falou que enfrentar a doença é mais heróico que se matar. Explique para nós esta declaração, esta frase tão cheia de verdades aí, né? Perfeito. Nós estamos ouvindo a opinião de um não espírita, um presidente de uma sociedade canadense de geriatria, Dr. José Moraes, que é brasileiro e que chefia e comanda essa instituição, essa sociedade, a nos mostrar dentro da sua experiência, porque lida com pacientes terminais, com idosos, a importância de enfrentarmos a doença. Principalmente, ele cita quando somos acolhidos, amparados, amados pelos nossos familiares. O quanto isso é importante para o enfrentamento da doença e, quiçá, até a estabilização da enfermidade. Mas isso tem tudo a ver com o nosso tema. Como enfrentar a doença, se não através da compreensão? Então, ele se coloca frontalmente contra a qualquer atitude que suprima ou que abrevie a vida de um paciente. Porque aqueles momentos, como nós sabemos pela doutrina espírita, são fundamentais, porque com a reencarnação, esse espírito já vai se preparando, não só para a desencarnação, como uma futura encarnação, aceitando, sendo resignado, sendo compreensivo, paciente. Então, isso é muito importante para o trabalho da eclosão e o desenvolvimento das virtudes, que é exatamente o que nós viemos buscar aqui. Ou seja, crescer em virtude, até no momento da morte. Então, ele se coloca exatamente do lado que nós espíritas nos colocamos, valorizando a vida. A doença, doutor Zé Henrique, é um desarranjo espiritual ou é físico simplesmente? As duas coisas, né? As duas coisas. E como verdadeiramente nós devemos nos libertar da doença? Primordialmente, a doença é espiritual. Ela apenas se revela, se expressa, no corpo físico, mediante uma distonia, um desarranjo, do espírito imortal que traz na sua bagagem débitos, comprometimentos de existências anteriores e mais aquelas que ele aqui acaba comungando. Ou seja,
mais débitos. Então o corpo nada mais é do que um repositório de um desequilíbrio que em verdade é do espírito. Então, se não tivermos o concurso da enfermidade, da doença, da dor, que ela é extremamente importante, porque muitos dizem, Kátia e queridos companheiros, a gente pode evoluir pelo amor e não pela dor. E aí vai aquela pergunta, será que nós amamos? Ou nosso amor ainda é um amor de posse, de domínio, de apego? E aí, quando sentimos que vamos perder aquilo que acreditamos que seja nosso, vem a dor, vem o sofrimento, vem a depressão, vem a ansiedade. Então não há ainda outro caminho para nós, espíritos imperfeitos, a dor física, a dor mental, a dor moral, a dor espiritual. Então é fundamental, diante da sua pergunta, que entendamos isso, que a doença veio para corrigir, mostrar que há algo errado conosco. E aí nós precisamos começar a desenvolver virtudes que não desenvolvemos num estado de rigidez. Quando estamos bem, a gente não desenvolve virtudes. Para que eu vou correr? Né? Para que eu vou tentar me modificar se está tudo muito bem? Então vejam a importância da dor, da doença, da enfermidade, para que então, aí diante dela, num leito de dor, a gente comece a trabalhar. Até porque existe um mecanismo muito interessante quando nós estamos na vigência de uma dor, de um sofrimento, de uma doença, nos oportunizando. O que acontece dentro da ciência espírita? Qualquer processo de dor, de sofrimento, de enfermidade, há uma emancipação da alma, ou seja, há um estado alterado de consciência. O que acontece com isso? As memórias afloram. Por isso que quando nós estamos no leito de dor, repensamos a vida, o que fizemos, o que deixamos de fazer, o que precisamos melhorar. Então vejam a importância da doença como oportunidade para todos nós. Então, através desta forma, desta compreensão, do desenvolvimento das virtudes inerentes a um processo doloroso, como, por exemplo, a paciência. Termos a paciência, termos a fé, a resignação diante da dor. Seja uma doença fatal ou não fatal, ou letal, é importantíssimo termos paciência, até porque começamos já, principalmente os espíritas e os que creem na vida após a morte, que a vida continua e que nada vai se extinguir totalmente aqui na Terra. É verdade. Nós devemos, então, sair dessa acomodação parasitária e assumir ali, sem medo, a responsabilidade, doutor Zé Henrique. Isso realmente é um sentimento que ainda nos falta, coragem. O nosso querido Sigmund Freud, grande médico, psicanalista, né, ele nos diz que o nosso maior medo é de assumirmos responsabilidade. Ou seja, então nos situamos, em linhas gerais, numa zona de conforto. Ou seja, mesmo diante da dor, a gente se situa nesta zona de conforto por nos faltar a coragem de assumirmos responsabilidades que nos dizem respeito. Como, por exemplo, nos olhar para as nossas deficiências. E a dor oportuniza tudo isso, a doença oportuniza tudo isso. É nesse momento que temos que fazer reflexões. Onde estão as nossas culpas, os nossos medos, as nossas mágoas? E elas afloram nesse instante tão capital como a doença. Então, temos que assumir responsabilidades de desenvolvermos virtudes. E aí, então, começa a vir a coragem para o autoenfrentamento, para as modificações que se dizem respeito. Então, é fundamental nós entendermos a nossa responsabilidade conosco mesmo. Não é com a vida, não são responsabilidade com os seres humanos, quer dizer, também são, mas a maior responsabilidade é com a nossa evolução espiritual. Assumir essas responsabilidades significa libertação. E isso é doloroso? Muito, muito doloroso. Porque estamos presos a padrões. É como se fosse um enxerto.
Imagine uma pele enxertada para tirar aquela pele como ela é dolorosa. Então os nossos padrões estão enxertados em nós. Como é difícil, né? Primeiro, assumirmos-nos. Isso já é complicado. Segundo, aceitarmos-nos. E mais ainda, a transformação. Largar os padrões que nos prendem. Por isso, a responsabilidade, a coragem nos confere eliminar esses padrões. E aí nós chamamos isso de liberdade, porque estamos abrindo mão daquilo que nos acanha. Em geral, todo ser humano ele vive acanhado, preso aos seus valores, em si mesmado, como a gente costuma dizer. Então, isso vai compondo, né, um circuito fechado, doloroso, porque a vida não funciona dessa forma. A vida é indimensional, a vida é ilimitada. Para nos abrirmos a Deus, que está em nós, o nome já diz, é uma abertura e não um fechamento. Então, toda vez que estamos presos aos nossos padrões, né, carece-nos de mudar. Ou seja, é uma necessidade de mudança. Senão, nós vamos ficar na vigência da dor, do sofrimento, até vir uma dor maior. Um grande abalo psíquico, uma grande comoção, para que então haja o esclarecimento. É o que normalmente acontece. Dr. Zé Henrique, Allan Kardec nos diz que a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Como isso tudo funciona? Pois é, quando começamos a entender a finalidade da dor, do sofrimento, da doença, nós começamos então, a partir desse entendimento, a entrar num estado de resignação, que é exatamente a aceitação daquilo que nós não podemos mudar. Eu não posso mudar algo já instalado. O ser humano normalmente se rebela, repudia, refuta aquilo que está instalado. Então ele sofre à toa, porque ele não vai mudar o que está instalado. Então o que nos cabe é ter a humildade de aceitar aquele momento doloroso, desabonador, né? Melancólico muitas vezes. Então, quando a gente aceita isto, nós começamos a desenvolver a resignação. E em cima da resignação, nós começamos a acreditar que aquilo tudo passa. É interessante porque é um mecanismo consequente. Eu me resigno, mas eu começo a ter a convicção e a certeza que tudo vai passar. E aí eu começo a desenvolver a fé, a vontade, a convicção, a crença e principalmente a esperança. Então, quando chega a esperança, eu sei que lá eu chegarei. E aí eu começo a trabalhar em cima disso porque eu quero acelerar este processo. Eu quero sair da dor. Eu quero sair do sofrimento. Então vem a coragem. Então é uma cascata de sentimentos que ocorrem mediante esse ponto de partida, que é aceitar a doença, aceitar aquele momento que nós não podemos mudar. Então isso é importantíssimo nós entendermos, para que então, diante de uma doença, a gente possa entender. Então vejam bem como as virtudes começam a ser desencadeadas. É mesmo. Não é? Uma em cima da outra. E aí nós vamos enfrentar a dor e, diria mais, até agradecer a dor, porque ela nos impulsiona ao progresso. E aí vai acontecer um fenômeno muito interessante, mesmo diante da dor, mesmo diante de uma enfermidade, começa a surgir o prazer. O prazer que parece algo paradoxal, mas não é. Porque é um prazer, inclusive, físico. Porque eu começo a trabalhar os valores, a fé, a resignação, a coragem, a paciência, ainda esqueci da paciência, e isso começa a desencadear um circuito que Jesus nos chama de recompensa. Uma alegria, um bem-estar, o que vai também facilitar eu me libertar da doença. Eu começo a trabalhar a minha autocura. É a tal fé, né, que a gente costuma dizer que remove montanhas. Seria também a valorização dos momentos felizes que possam surgir ali no Exatamente. Convívio e tudo, que até então talvez não tenham sido tão observados, né? Perfeitamente. Por quê? Porque a gente começa a se abrir.
Quando a gente desenvolve valores, a gente abre o psiquismo. E essa abertura do psiquismo é a saída de um psiquismo acanhado, fechado, enclausurado, enjaulado, né? Porque o ser humano ele funciona em fixações mentais, que são dolorosas. E aí então a gente começa a se abrir para uma nova perspectiva. E a dor vai cedendo, mediante a nossa transformação, mediante o desenvolvimento de virtudes. E principalmente quando temos certeza absoluta do futuro. E a doutrina espírita é clássica a esse respeito. O que nos aguarda? Quando ela nos aponta que seremos espíritos de luz, espíritos puros, como Jesus se mostrou, né, na sua transfiguração no Monte Tabor, mostrando à humanidade que ele era luz e que também nós somos luzes. Isso é maravilhoso. E, doutor Zé Henrique, a ação da matéria sobre o espírito enseja sofrimentos face às doenças físicas e distonias mentais constantes? Seria isso? Sim, é a relação da matéria com o espírito. A nossa matéria, nós temos que entender, Kátia, que por conta das nossas imperfeições, é uma matéria débil, frágil, né? A nossa fenomenologia biológica ainda é muito deficiente por conta da nossa condição espiritual de imperfeição. Então, a partir do momento que o espírito se melhora, a matéria também melhora. Então, nós temos um sofrimento muito bem catalogado, Joana de Ângeles fala sobre isso, baseada no estudo do mestre do Oriente, o Buda, que é uma das causas do nosso sofrimento. É o sofrimento físico, que gera um sofrimento espiritual que gera um sofrimento físico, um sofrimento físico que gera outro sofrimento físico, um sofrimento espiritual que gera outro sofrimento espiritual. Então, a inter-relação matéria, mente, ou espírito, ou consciência, como queiram, ela é muito íntima. Então, a gente não vai mudar a matéria está ali, já respondendo às suas questões. Mas nós podemos mudar o espírito. Como é que a gente muda o espírito? Entendendo a doença, entendendo essa oportunidade, entendendo os valores que vamos desenvolver mediante uma enfermidade. Aí a gente começa a mudar a matéria. A matéria vai sofrer o reflexo disso tudo. As energias mentais benfazejas. E ela vai responder ao espírito, que também vai se engrandecer com isso. Olha que coisa magnífica, né? Que coisa maravilhosa. É verdade. O desequilíbrio energético leva à presença de micro-organismos, gerando as doenças, e o espírito frágil nas suas emoções. Sem dúvida nenhuma. Poderíamos citar, por exemplo, e nós sabemos que todo o processo virótico, fúngico, bacteriano, ele surge por conta da nossa deficiência imunológica, e entendendo que o nosso sistema imunológico está intimamente ligado à elaboração de hormônios, como adrenalina, cortisol, que vem lá do cérebro, né? O hormônio principal, que é a corticotropina, é o hormônio do estresse, o hormônio da ansiedade. Então, quando isso se instala, obviamente o nosso sistema imunológico cai. E o que acontece? As bactérias que estão presentes, mais aquelas que vão nos invadir pelos contatos, faz com que desenvolvamos enfermidades dessa ordem. E aí o que acontece? Como os nossos desequilíbrios giram em torno de si mesmos, nós vamos formar o que chamamos de núcleos desequilibrantes. Porque a gente só funciona, a saúde é um equilíbrio generalizado dos nossos parâmetros, dos nossos campos energéticos, físicos e mentais. A partir do momento que essa energia se canaliza para uma fixação mental, por exemplo, o medo, a culpa, a raiva, o ódio, né, a insegurança, nós vamos realimentando esse processo até para nos proteger. Na verdade, é o tal circuito fechado ou zona de conforto. E aí nós formamos distonias e desequilíbrios energéticos, que, além de tudo, vão desequilibrar os nossos campos magnéticos, os nossos campos energéticos, com a queda do nosso sistema imunológico, dos nossos anticorpos, surgindo as enfermidades dessa ordem.
Doutor Zé Henrique, além disso, os nossos condicionamentos e ilusões, como o apego, a posse, também são causas de várias enfermidades físicas e mentais, não é mesmo? Vamos citar aí, talvez, né, a questão principal, fundamental dos nossos desequilíbrios. O nosso querido Pierre Weil, que foi um grande educador francês, ele diz claramente que a raiz de todo o sofrimento humano é o apego. E ele nos traça um caminho, nos dizendo que o apego gera o medo de quê? De perder aquilo que nós pensamos que é nosso. E esse medo gera ansiedade, gera o estresse. E toda vez que isso acontece, nós reforçamos o apego. E ficamos nesse circuito, olha aí uma fixação mental, poderosíssima. Aí vem a vida e nos tira um trabalho, nos tira a saúde, nos tira a juventude, nos aponta para a morte, nos tira um companheiro que desencarna, e aí vem um sofrimento em virtude disso tudo, porque estamos apegados, fixados àquilo tudo. Então há todo um desequilíbrio e toda essa situação gera um estado de ansiedade, um estado de estresse. Respondendo àquela questão que você me perguntou agora há pouco, mais uma vez, há um desequilíbrio energético. Há uma queda do sistema imunológico. Então vem as invasões de micro-organismos, mas não só isso. Começam a surgir, por conta disso, sentimentos, principalmente, por exemplo, de autopunição. Aonde eu errei para que isso tenha acontecido, o que eu deveria ter feito e não fiz, poderia ter dado mais amor à minha mãe e não dei. Aí vem o sentimento de culpa, vem a autopunição. A autopunição geram doenças chamadas autoimunes. E como também sabemos, a importância do sistema imunológico na transformação do proto-oncogene no oncogene, que é uma célula tumoral. Há uma mutação aleatória que começa a proliferar até surgir o cancro, ou verdadeiramente o tumor, maligno ou benigno. Então vejam como todo este processo psíquico envolve praticamente a maioria das enfermidades. Doutor Zé Henrique, nós estamos encerrando, meus queridos irmãos, o primeiro bloco do programa de hoje, recebendo aqui nosso irmão querido José Henrique Rubim de Carvalho, que está nos trazendo o tema doença como oportunidade. Nós vamos agora a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475, no Cônego, 2528-3030. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. O homem não deve esquecer-se de que está no mundo inferior, onde só é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude, deve lembrar que se estivesse no mundo mais avançado, não teria de sofrê-la.
e que dele depende não voltar a este mundo, desde que trabalhe para se melhorar. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo o Dr. José Henrique Rubim de Carvalho, que está nos trazendo o tema Doença como Oportunidade. Dr. José Henrique é presidente da AME, entre tantas outras atividades que ele possui. E eu gostaria que ele fosse portador do convite para, neste domingo, comparecermos a mais uma reunião da AME, não é, doutor Zé Henrique? Teremos a presença do nosso querido irmão lá de Campos, presidente da Associação Médico Espírita de Campos, que eu estive agora semana passada, fazendo lá uma apresentação, um seminário, uma palestra, e agora nesse domingo ele estará conosco. Dr. Henrique Amorim é oftalmologista, professor de faculdade e presidente da Associação Médico Espírita de Campos, estará conosco lá no Grupo Espírita Legionários do Bem, das 10 ao meio-dia, apresentando um tema muito interessante que é fisiologia e mediunidade. Então compareçam, porque as reuniões da AME, Kátia e companheiros, são abertas ao público. Elas não são específicas para os profissionais da área de saúde, para os médicos, psicólogos, porque são temas muito interessantes, como fisiologia e mediunidade, que ele irá apresentar. Então estão todos convidados. E depois que assistirmos, que comparecermos lá no Grupo Legionários do Bem, para a reunião da AME, estão todos convidados para almoçarmos lá no Laje, no Lar Abrigo Amor a Jesus, onde teremos o tradicional yakisoba, que acontece todos os anos nesta mesma época. Nós teremos também, entre muitas atividades musicais, desfile de modas, outras guloseimas, doces variados, pastéis, e será uma tarde certamente muito feliz, ao lado dos nossos irmãos que estão lá ansiosos, aguardando pela nossa presença. Estão todos convidados amanhã, domingo, para comparecermos ao Laje para mais um yakisoba. Doutor Zé Henrique, dando continuidade a este nosso tema, doença como oportunidade, a doença ela pode ser fruto da ignorância, cumprindo ali uma evolução, uma função evolutiva e não punitiva? Pois é, isso é muito importante entendermos, porque há um conceito um pouquinho equivocado até entre alguns irmãos, espíritas inclusive, que acham que a dor, que a doença, que o dissabor é fruto somente do que realizamos em existências anteriores. Não. Não sempre. Como também fruto das atitudes na vida atual. Também não. Às vezes não estamos diante de uma dor e de uma doença resgatando o passado e o passado recente da existência atual. Muitas vezes, algumas vezes, melhor dizendo, a dor, a enfermidade, a doença é uma condição de progresso. Ou seja, a doença vem primeiro pela nossa fragilidade orgânica. O nosso corpo é frágil. Em segundo lugar, vem para o despertar da consciência. Ou seja, volto a repetir o que foi dito. É mediante a doença como oportunidade que nós vamos trabalhar a paciência, a tolerância, a resignação, a fé, a esperança e, consequentemente, o nosso crescimento espiritual. Então, a doença, às vezes, ela vem não como resgate, mas como condição de progresso. Auxílio para esse progresso evolutivo. Perfeitamente. Nossas características psicoespirituais e idiosincrasias é que vão determinar a saúde ou a doença física? Indiscutivelmente. O que são as nossas idiosincrasias? É a nossa personalidade. Eu costumo dizer, é o jeitão de todo mundo. De cada um, né? Cada um tem uma idiosincrasia. Uns têm mais uma tendência, outros têm outras, né? O oriental é mais calmo, o nórdico também, já o argentino, o uruguaio, o boliviano são mais calientes. Isso são idiosincrasias. É o jeitão da criatura que, na verdade, é o temperamento.
mas que também é personalidade. Então, é a nossa personalidade que nós escolhemos antes de encarnar, é um bloco energético que se descola para formar no corpo aquelas características de personalidade. Ou seja, é isso que vai determinar, né, a nossa saúde ou a nossa doença, desde que queiramos. Porque não é porque você também tem aquele jeitão de ser que você vai ceder aquele jeitão de ser. Ou seja, companheiros, tudo parte da consciência, tudo parte do entendimento, da compreensão, do que eu vou determinar para o meu corpo, mesmo que eu traga lá no meu código genético as lembranças, as memórias celulares que estão nos grânulos das mitocôndrias, eu vou fabricar uma energia mediante a atuação do meu pensamento, da minha emoção, da minha intuição, podendo sim transmutar o que está ali inscrito, não é? O que está ali formatado. Então, nós vamos desenvolver a saúde e a doença através de quê? Das nossas escolhas. É o nosso livre-arbítrio. E, óbvio, este livre-arbítrio acompanha o desenvolvimento da inteligência e, consequentemente, a compreensão. E daí vamos fazer as escolhas. Então, se eu estou me irritando, tá? Isso não tem como a gente evitar, é um impulso, é uma pulsão, como diz Freud. Agora, eu posso controlar esta irritação. Aí está o nosso processo. A gente faz esforços para domar nossas más tendências, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente não vai resolver, porque é uma característica nossa. Agora, a gente vai minimizar todo esse processo. É esse o grande objetivo da encarnação. E quando assim não o fazemos, vem a doença. Vem o alarme, vem a sirene para nos mostrar o que está errado dentro de nós. Além disso, os nossos condicionamentos e ilusões, como o apego que o senhor acabou de falar, a conduta mental que irradia o ódio, o ciúme, a inveja, a vingança, isso tudo bloqueia o fluxo energético saudável nos nervos, na circulação, doutor Zé Henrique? Perfeitamente. A hora que a medicina começar a entender isso, a medicina já está se encaminhando para isso, através da medicina espiritual, das comprovações científicas, da epigenética, da biologia molecular, da ação da natureza, do mundo externo sobre todos nós, vai ser fantástico. Porque vamos entender esta energia mental que nos comanda inclusive o corpo físico. E ela vem através, principalmente, dos nervos, que vem lá do sistema nervoso central, onde está a nossa consciência, onde está a glândula pineal, que vai fazer a transdução de uma energia mais sutil numa energia mais material. Todo transdutor ele faz isso, a física nos mostra que a transdução é a mudança de uma energia mais sutil numa outra energia, tá? Isso a física nos explica com muita tranquilidade. Nós vamos então direcionar, né, esta energia que vai para o corpo. Nós temos receptores emocionais em todas as nossas células. É ali que chegam as emoções, que vão comandar as nossas células. E chegam através dos nervos, que vêm do sistema nervoso central, e vêm também, principalmente, através dos vasos sanguíneos. Porque o sangue, ele tem fluido vital. Ele tem o que chamamos de ectoplasma, e que transporta toda essa energia. Não transporta o oxigênio, e nós sabemos que o oxigênio é rico em fluido vital, porque sem oxigênio a gente não vive. Então, não só transporta o oxigênio e os nutrientes necessários para a manutenção do nosso organismo, mas traz também os nossos pensamentos, nossas emoções, e a ciência já está provando isso, Kátia. Por quê? Já se sabe que antes da formação, por exemplo, de placas de gordura nas artérias, da formação de trombos, de êmbolos, nós já temos uma lesão na camada interna do vaso. E esta camada interna, chamada de endotélio, ela é responsável por várias reações metabólicas, inclusive imunológicas.
Olha só que coisa linda, né? Sabendo que a nossa mente atua no sistema imunológico, vai afetar o endotélio. Então ele vai ser, de certa forma, alterado, facilitando o desequilíbrio, o depósito de gordura, a formação de trombos, e se houver uma obstrução, pode ser um infarto do miocárdio ou então um acidente vascular cerebral. Então vejam que isto não é a causa, isto é o efeito. Mediante uma distonia, um desequilíbrio, a própria medicina diz que o sangue ele fica turbulento. Se ele fica turbulento, ele sofre alterações. E o que está promovendo essa turbulência? Seria alimentação? Claro que não. Seriam as nossas condições mentais pouco dignas, como você acabou dizendo aí. A raiva, o ódio, os ciúmes, a inveja e por aí vai. A resignação, a paciência, a compreensão e a fé são caminhos para abençoarmos a oportunidade da dor, acarretando assim a autocura que o senhor está aí nos apresentando? Você veja bem, Kátia e queridos companheiros, a mudança de paradigma, né, que a medicina alcançará. Não existe a cura, existe a autocura. A hora que entendermos isso, vamos começar a trabalhar com muito sacrifício, com muita dor até, porque todo sacrifício gera dor. Você vê a atividade física, né? Para atingirmos, né, o apogeu de qualquer atividade física, tem que haver a participação da dor, da persistência, da perseverança. Não é o que Jesus nos apontou? Aquele que perseverar salvar-se-á. Então, a hora que entendermos todo este processo, nós vamos começar a modificar bastante as nossas energias, vamos nos acalmar, vamos ter a paciência que tanto buscamos, porque a paz, assim como o reino de Deus, e assim como o umbral, não encontra-se fora de nós, tudo encontra-se dentro de nós. Ora, Jesus apontou em relação a isso. O reino de Deus não está aqui nem acolá, não é algo circunscrito, Deus está em tudo e, consequentemente, está em nós. Então, somos nós que vamos nos espiritualizando e buscando outros campos dimensionais, nos aproximando de Deus. E como é que a gente se aproxima de Deus? Cumprindo as suas leis. Não vai ser na raiva, no ódio, na violência, que vai promover verdadeiras alterações e deformidades no nosso campo mental, no nosso campo psíquico e no nosso campo orgânico. É seguindo as leis de Deus, como você apontou aí, resignação, fé, coragem, alegria, satisfação, caridade. Caridade que começa em nós, para podermos realizar a verdadeira caridade no próximo. Porque não há uma verdadeira caridade no próximo se não houver a autocaridade. Então tem que haver a modificação interna, para entendermos, inclusive, o outro com as suas necessidades. Doutor Zé Henrique, a energia psicoespiritual, que também é armazenada no corpo espiritual, ela se difunde por onde para chegar até as células? É muito fácil, entendendo, né, esse conjunto eletrônico ou eletromagnético, espírito, corpo espiritual e corpo físico. Então, tudo cumpre, né, um caminho, um roteiro, um itinerário. A energia parte do espírito. É o espírito que sente, é o espírito que pensa, é o espírito que escolhe, é o espírito que racionaliza, é o espírito que decide. Então, vai haver ali uma penetração, vai incrustar esta energia no corpo espiritual, mudando o que ali está, ou potencializando o que ali está, tanto positivamente quanto negativamente. E aí vai haver essa expressão no corpo físico, mediante toda esta fisiologia fantástica, aonde essa energia chegará através da transdução na glândula pineal, na efetivação disso tudo no nosso cérebro, na nossa interpretação, no nosso entendimento. E aí, então, essa energia vai chegar a todas as nossas células. Elas vão captar esta energia. E esta energia vai ser metabolizada, né, principalmente numa organela importantíssima para quem estuda biologia, a mitocôndria. E esta mitocôndria tem um papel
importantíssimo no desencadeamento de tendências e predisposições que trazemos no nosso código genético ou não. Ou seja, tudo vai partir da escolha da consciência, que é ela que escolhe. E a consciência é o espírito. Doutor Zé Henrique, o estresse e a ansiedade é hoje uma grande causa dos distúrbios mentais e dos distúrbios físicos? Totalmente, né? Nós estamos diante de um mundo estressado, de um mundo ansioso, de um mundo impaciente. E aí começamos a entender, né, a eclosão, as manifestações de doenças, de desequilíbrios mentais. Se não, vejamos, vamos pegar as doenças aí mais importantes e propaladas nos dias atuais, onde a ansiedade está ali presente, inclusive a própria depressão, que é o lado contrário, é a unipolaridade de uma unipolaridade ansiosa. O indivíduo ansioso, quando não atendido nas suas expectativas, não raro, ele deságua no processo depressivo. O pânico, transtornos do déficit de atenção, né, transtornos obsessivo-compulsivos, transtornos da ansiedade generalizada. Então nós estamos vivendo, como André Luiz nos fala, momentos de angústia evolutiva, porque a angústia é a expressão da ansiedade no corpo, onde vamos ter manifestações somáticas, oriundas da nossa psique, que chamamos de sintomas psicossomáticos que podem gerar doenças psicossomáticas. Então, a ansiedade hoje é o grande desafio do ser humano. Trabalhar essa inquietude, esta impaciência, querer que tudo funcione do seu jeito, para ontem, sofre antes do tempo porque não crê no futuro, não acredita no futuro, teme o desconhecido, teme o futuro, e nós somos assim e vamos empurrando, né, a vida, né, com esses distúrbios e num grande sofrimento que se tornam necessários. É só mediante esses processos que vamos começar a nos entender e trabalhar a nossa paz mental. Agora, temos alguns recursos, obviamente, não é? Nos dias atuais. Hoje, o que mais se estuda nos Estados Unidos da América, no trabalho da ansiedade, da impaciência, chama-se a meditação. E se pudermos unir, né, a paz mental, o trabalho mental, a concentração com a parte física, aí seria o ideal. E aí nós recomendamos a yoga, uma prática oriental, antiga, e que faz com que a criatura se equilibre mediante tantas cobranças que a vida hoje nos proporciona. Doutor Zé Henrique, já quase encerrando o nosso programa, a fé no futuro, a esperança e a resignação são excelentes atributos para o entendimento da doença como uma oportunidade, que é o nosso tema de hoje? Pois é, a doença como oportunidade em que nós, mediante a dor que nos sinaliza para algo que está errado em nós, a dor que precisa ser compreendida, que precisa ser aceita e que precisa ser trabalhada. E aí vem, como disse, a resignação. Esse é o primeiro salto, vamos assim dizer, e que a física quântica chama de salto quântico, para então o desdobramento de outros fatores. Porque se eu aceito aquele meu momento, né, eu começo a entender e a compreender a finalidade e a oportunidade daquela doença para o meu crescimento moral. E aí então eu vou começar a me trabalhar, vou desenvolver a vontade, vou desenvolver a fé, até para o controle de tudo, né, que me cerca naquele momento de dor, de impaciência, de revolta diante de uma enfermidade. Então são esses os conceitos que temos que adotar para enfrentarmos a enfermidade com galhardia e até com alegria, agradecendo a Deus a oportunidade que Ele está nos dando, porque Ele nos envia dor, não para nos punir, para que a gente possa crescer diante dessa dor. Muito obrigada por sua presença mais uma vez, nos trazendo esses ensinamentos para o nosso dia a dia, para colocarmos em prática em nossas vidas. Meus queridos irmãos, estamos encerrando o programa Atualidade Espírita de hoje, lembrando a todos que neste domingo,
visitem o Laje, porque teremos lá o yakisoba solidário e todos os idosos que vivem naquela instituição aguardam pela nossa presença num dia de muita festa, de muita alegria. Tenham todos uma semana muito feliz, de muita paz, com Deus nosso Pai nos amparando sempre e Jesus, este amigo de todas as horas, caminhando ao nosso lado. Até o próximo programa, se Deus quiser. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.